Deus te abençoe muitíssimo no nome do Filho Santo dele. Amém? Diga glória a Deus. Irmão, tá vendo a nossa decoração, onde nós tivemos um encontro de casais? Foi bastante divertido, né? Aprendemos bastante e fomos bastante edificados. Mas aí não deu tempo ainda da gente desmanchar. Então, se você quiser no final do culto subir aqui, fazer uma foto, você pode aproveitar o mural, ficar à vontade, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Irmão, agora o que nós precisamos como servos de Deus e não mais escravos da religião é de profundidade. Irmão, o perigo de estar no raso, ele é iminente. Porque quando você está no raso, por mais que você se sinta seguro, ali você ainda pode ser arrastado pelas ondas. E as ondas, elas levam você para onde ela quiser. Quando você desce no mais profundo, irmão, o que está acontecendo lá no raso não te atinge, não te afeta. Amém? Então nós, como servos de Deus e não mais rasos na religião, temos que mergulhar profundo. Temos que ir lá no mais profundo de Deus, na revelação, na intimidade, na comunhão, na parceria, na amizade, porque aí tudo que estiver acontecendo lá no raso não vai afetar mais você, não vai mais atingir você. Amém? Então você não vai ser mais levado por sentimentos, você não vai deixar as circunstâncias roubarem as suas convicções. Quantas vezes, irmão, até estava lembrando de um episódio ontem com os irmãos, que a gente ora, busca Deus, e aí porque estamos falando com Deus, a gente acaba atraindo a presença de Deus. Então a gente se sente mais seguro, e na primeira circunstância a gente joga tudo, fraqueja, esmorece. Estava me recordando de Alfredo Marcondes, quando fui pastor lá, do momento que a Meire se viu hospitalizada, minha esposa. E eu lembro que quando eu revelei a igreja, já fazia uns 2 dias que ela estava hospitalizada. E aí a situação se agravou muito, e eu disse ao povo assim: gente, se você quiser vir me ajudar a orar por ela hoje, amanhã e depois, nós vamos nos reunir aqui às 11 horas da noite, até meia-noite. E eu vou estar aqui, se você quiser vir me ajudar, eu estou aqui, e toda ajuda será bem-vinda. E aí, primeiro terminei o culto, fui embora para Prudente e voltei 11 horas para Alfredo Marcondes. Para minha surpresa, toda a igreja estava lá, todos. Até uma irmã que tinha acabado de fazer uma cirurgia no pé, pediu para o obreiro ir buscá-la para que ela fosse lá orar pela minha esposa. E aí terminamos a primeira oração. No segundo dia fui novamente, e a igreja em peso. E aí essa irmã operada, foi muito engraçado, porque ela disse assim para mim: pastor, você acredita que eu vivi um milagre? E eu precisando de milagre, eu falei: ah, irmã, a senhora, tipo, não podia ser eu, né? E aí ela disse assim: pastor, eu vim aqui orar, vim de carona. Eu não esqueci, depois da oração, que eu estava operado e fui embora de a pé para casa, e tô curado, ó, meu pé. Aí eu falei: gente, parece que Deus estava dando um sinal, ó, vai dar certo, vai funcionar. Aí beleza. No terceiro dia, acabei de terminar a oração, uma obreira que estava posando com ela no hospital me liga e diz assim: pastor, ela está tendo febre, e isso não é bom. E até então não tinha tido ainda, e os médicos estão bastante assustados. Aí eu desliguei o telefone. A outra obreira, que hoje está congregando aqui também, olhou para mim e disse assim: que foi, pastor? Porque eu acho que no semblante eu me abati. Eu falei: não, a Meire está com febre. Ela falou: não, pastor, isso não é de Deus não, a gente acabou de orar. Aí eu: é mesmo, né, irmã? Vamos orar de novo? Ela: não precisa orar não, pode ligar lá. Aí eu liguei, falei: tem alguma novidade? Pastor, acabaram de passar aqui, mediu, não tem febre mais não. Bom, a importância da gente ser igreja, porque no momento da oração vem a convicção.
E na primeira circunstância, convicção foi tudo pelo ralo. E aí, tendo alguém para sustentar as nossas fraquezas, né? É melhor serem dois, porque terá maior recompensa pelo trabalho. Irmão, Deus operou ali instantaneamente, da mesma forma que o diabo estava também operando. Amém? Então, o que acontece? Isso ainda é viver no raso. No raso, as emoções bagunçam com a nossa vida, irmão. No raso, a gente é levado de um lado, levado para o outro. Quando a gente está no profundo, essas coisas estão acontecendo lá e não afetam mais você, não atingem mais você. Você não perde convicções, você começa a ter uma fé inabalável. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então, quer dizer, só tendo profundidade. Porque é muito fácil pregar, viver não é tão fácil assim. Mas se a gente tiver profundidade, aí é realidade. Amém? Diga graças a Deus. Então, o conselho que eu dou para vocês é: busque profundidade em Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, você vai encontrar, é o último livro da Bíblia. Capítulo 22, versículo 10. Apocalipse 22, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. 22, 10. Diz assim: e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o que, irmão? O tempo. Então olha o mandamento, como ele é claro. Deixa eu só corrigir aqui, só um minutinho. Olha o mandamento, como ele é claro: não seles as profecias. Não complique o entendimento, não embarace as pessoas, não omita informações, porque o tempo está o quê? Próximo. O tempo está próximo. Versículo 11: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Então Deus está dizendo o seguinte: as profecias das Escrituras não podem ficar ocultas na igreja. Por quê? Para que o injusto continue sendo injusto conscientemente, para que o sujo continue sujo, mas consciente de que está sujo, a fim de que ele não pense estar limpo. Amém? E aí ele diz mais: a fim de que o justo e o santo tenha certeza, eu estou no caminho certo, e seja justo e santo ainda. Diga glória a Deus. Irmão, nós precisamos das revelações de Deus para descortinar os nossos olhos, nos tirar da ignorância e nos dar, irmão, combustíveis. Porque se a pessoa ela está vivendo um engano acerca de si mesmo, as profecias sendo ocultadas, ela acha que ela está bem. É como você ir a uma festa com uma blusa suja nas costas, todo mundo vê que você está sujo, mas você estufa o peito e sente que está
arrasando, que está bem. Está entendendo, sim ou não? Irmão, se alguém não tiver a ousadia, a coragem de chegar em você e dizer: olha, você está com a roupa suja, você não vai saber disso. Então as profecias da palavra de Deus, não as profetadas que tem por aí em nome de Deus, as profecias deste livro, a Bíblia foi clara, amém? Deste livro, se elas ficarem ocultas, então eu estou no caminho errado, achando que estou certo, estou fazendo as coisas erradas, e às vezes com boas intenções, achando que estou certo. E em contrapartida, aquele que está se santificando, não se vê encorajado a continuar se santificando. Há momentos na nossa vida, irmão, que vem uma sensação de não valer a pena. Acho que todos nós passamos por isso em alguma área da nossa vida, e com Deus não é diferente. Há momentos que a gente para e pensa: será que vale a pena tanta renúncia, tanto sacrifício? Sabe, pastor, a gente busca ser uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, mas parece que a gente está indo contra a multidão. Parece não, estamos de verdade. Só que vem aquela sensação como se estivesse faltando inspiração para confirmar de que estamos no caminho certo. Irmão, eu já ouvi pessoas me dizendo: pastor, pessoas que eu conheço fazem tudo errado e está melhor do que eu. Não, pastor, eu cansei, eu vou enfiar o pé na jaca. Quantas vezes já ouvi isso? Não, pastor, eu acho que esse negócio de Deus, de religião, não é para mim não, porque não é possível, eu faço tudo correto e eu não sei, pastor. A pessoa começa a ter dúvidas acerca do que é correto. Irmão, a Bíblia diz que se não houver profecias, o povo se corrompe. Se não houver revelações da palavra de Deus para nós, o injusto, o sujo, vai pensar que está limpo. O religioso pensa que é de Deus. O pastor, por ser pastor, pensa que já está com o pé no céu. E aquele que está buscando comunhão, santidade, não se vê inspirado a ter certeza: este é o caminho certo. Ainda que eu pague todos os preços, não quero outro caminho, não quero trilhar outro caminho para a minha vida. Por quê? Porque o livro, as profecias estão seladas. Então nós precisamos, irmão, dessas revelações, amém? Então Deus está sendo claro na revelação: olha, não esconda do povo, não omita, não poupe a igreja, amém? Quando é que alguém tenta poupar a outra, irmão? Quando a gente julga que aquela pessoa não tem uma estrutura emocional suficiente. Muitas vezes, na tentativa de fazer o bem, a gente faz o mal. Não, pastor, eu tenho que poupá-lo, porque ela ainda é só uma menina, ele ainda é só um jovem. E aí a gente até conta mentiras acerca da própria pessoa, para que ela se convença de que ela é algo que ela não é. Irmão, Deus, Ele não vai nos tratar dessa maneira. Ele disse claramente em Jeremias: não digas que você é uma criança, porque eu instruir-te-ei acerca do que você deve fazer e do que você vai falar. Amém? Irmão, eu como pastor, eu já tive muitas vezes ter que ser duro com pessoas. Muitas vezes. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Não sou. Mas quando se trata de uma profecia revelada, Deus está dizendo: você não pode esconder, você não pode omitir.
você não pode ocultar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê, irmão? Porque é essa revelação que vai dar consciência para quem está sujo entender que está sujo, que vai dar incentivo para quem está santo continuar buscando a santidade, crendo na recompensa que virá do Senhor. Sabe por quê que tem que ser revelado? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Amém? Versículo 12, continuando por gentileza. Eis que cedo o quê? Venho, de novo falando do tempo, e o meu galardão, recompensa, está com quem? Com quem, irmão? Olha aqui por gentileza. Sua recompensa está com quem? Com Deus. Então não adianta você querer ganhar a minha simpatia. Não adianta você maquiar a história da sua vida para eu ficar do seu lado, como algumas pessoas fazem. Elas revelam meias verdades a fim de que o pastor fique do lado dela. Sua recompensa não está comigo. Sua recompensa, irmão, não está com o seu patrão. Sua recompensa, irmão, não está na mão de um homem. Sua recompensa está em quem? Em Deus. Portanto, se você encontrá-lo, você logo encontrará a sua recompensa. Quando você encontrar a Deus, você vai entender, irmão, que tudo que você faz de correto, a recompensa é Ele. Todo preço que você paga para fazer o que é certo, a recompensa é Ele. É como eu sempre usei. Hoje eu não posso mais usar, porque eu já estou ficando madurinho, né? Digamos assim. Mas eu sempre usei isso a meu favor. Eu com 18 para 19 anos, eu já era pastor. Então quando eu atendia as pessoas, eu dizia: olha para mim, se não valesse a pena, você acha que eu estaria nessa vida? Às vezes usava, irmão, a vida dos próprios filhos. Quantos anos tem seus filhos? Ah, tem a tua idade. Olha a vida que ele vive e olha a que eu vivo. Quem parece estar desfrutando mais, ele ou eu? Agora, se eu não tivesse recebendo recompensas, você acha que eu continuaria nessa vida? Então eu garanto para você, irmão, se você encontrar a Deus, toda a recompensa da sua vida está nele. Está nele. Você não vai mais se sentir desmotivado para fazer o que é certo, para ser honesto, para ser santo, para ser fiel, para ser uma pessoa de moral, de caráter, ainda que você esteja rodeado de pessoas sem caráter, ainda que você veja evoluir as pessoas sem moral, ainda que você vê a sua concepção que as pessoas desonestas estão prosperando e você ficando para trás. A Bíblia chega a revelar neste livro que você é pobre, mas na verdade você é rico. Então você não tem certeza das coisas que realmente valem verdadeiramente. A nossa concepção de valor não é a concepção real e verdadeira. Amém? Então, encontrando Deus, essas crises são resolvidas. É como Xavier disse ao Pedro um dia: olha, se a gente descobrisse lá no último dia que esse caminho não era preciso, que não era necessário, que não era bem assim, que não precisava tudo isso, ele disse para o filho: eu ainda preferia ficar nesse caminho. É a minha escolha. E alguém dissesse: olha, você não precisava
ter feito tantas renúncias. Sabe, você levou a coisa a sério demais e não precisava tudo isso. Mas quando você encontra Deus, você diz: mas eu já tenho a minha recompensa, já valeu a pena. Então nós precisamos resolver essas crises, amém? Tendo um encontro genuíno com Deus. Diga graças a Deus. Versículo 12 ainda: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua, o quê? Segundo a sua obra. Era aqui que eu queria chegar hoje. Igreja, não é tempo de viver de boas intenções. Deus falou claramente comigo nessa palavra, e Ele disse o seguinte: não é mais tempo de viver de boas intenções, é tempo de multiplicar boas obras. Por quê? Porque cedo venho, sua recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, não intenções. Sabe aquela conversa, pastor? Deus sabe, se eu pudesse. Deus sabe, pastor, Ele conhece o meu coração. Irmão, joga no lixo as boas intenções. Uma multidão de boas intenções não irá compensar uma boa obra. Às vezes é melhor você se livrar de um caminhão de boas intenções para executar uma boa obra que seja, porque a recompensa será dada pelas obras e não pelas intenções. Amém? E não pelas intenções. Então nós precisamos olhar e pensar. Se Ele está dizendo que o tempo está próximo, que cedo Ele vem com recompensa, e vai me recompensar pelas minhas obras, o que eu posso esperar? Irmão, intenção não são sementes plantadas. Intenção não é um abraço em quem precisa. Intenção, irmão, não é uma gentileza, não é uma oração. Intenção não é uma intercessão. Intenção não é um diálogo, não é uma conversa. Intenção não é servir ao próximo. Intenção não é ser de Deus. Está na hora, irmão, de eu parar de me conformar às boas intenções e começar rápido a executar boas obras. Amém? Porque senão o dono da recompensa chega e você vai ter que assistir a gente comemorar. Você vai ter que assistir pessoas testemunharem e você não ter bênção para testemunhar. Você vai ter que ver como Deus é bom na vida do irmão e não ver na sua própria vida, porque Ele está dizendo: eu estou vindo e venho cedo. Irmão, Deus está falando de um tempo novo para nós, um tempo de recompensas, mas elas serão segundo as obras, não segundo as intenções. Abra sua Bíblia por gentileza, segura aí em Apocalipse, se a gente precisar a gente volta. João capítulo 5, volta um pouquinho por favor. João capítulo 5, versículo 1.
João capítulo 5, versículo 1. Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste estava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o mover da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do mover da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de quem? De mim. Veja só, irmão, é bem semelhante à rotina que a gente vive hoje. Nós estamos aqui, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. E talvez logo mais ali no hospital está cheio de gente enferma, lutando pela vida, lutando para melhorar. Pessoas, irmão, que estão desenganadas, tentando amenizar a dor. Era o que estava acontecendo aqui. Uma festa entre os judeus, e um outro lugar, um lugar cheio de gente doente. Aí Jesus, ao invés de ir à festa, Jesus vai aonde estão os necessitados, os doentes. Quando ele chega nesse lugar, ele vê um homem, e a Bíblia diz, sabendo que esse homem estava enfermo todo aquele tempo. Irmão, a primeira coisa que nós temos que saber e ter convicção é que Deus, Ele conhece os tempos. O tempo está na mão de Deus. Quando Ele está dizendo, eis que cedo venho, não é conversa para boi dormir. Ele está dizendo, não vai demorar. Amém? Eu não estou falando apenas de salvação. Eu estou falando de um tempo de recompensas, de um tempo que Deus vai visitar o seu povo para recompensá-los. Amém? Mas as recompensas serão segundo as obras, não segundo as intenções. Então tem muita gente de boas intenções no coração, criando uma expectativa de que um dia a vida vai melhorar, de que um dia a vida vai mudar, de que um dia as coisas vão começar a soprar a favor, vai dar certo, e não vai, porque a recompensa não é segundo a intenção, é segundo a obra. Está entendendo, irmão? Se nós não decidirmos fazer alguma coisa, não vai mudar. Se nós como igreja não arregaçarmos as mangas para fazer alguma coisa lá fora, essa cidade não vai mudar. Se nós como igreja não tomarmos a decisão de ser missional e espiritual, essa cidade não vai mudar. A Bíblia é clara quando ela diz, orai pela paz da cidade, e assim sobrevirá o bem para você. Por exemplo, viver no Rio de Janeiro hoje, não importa se você é uma pessoa de bem ou não, você está sob risco, perturbações, preocupações, temores. Eu tenho um tio que viveu a vida inteira lá, sempre prometia pra gente, não, esse ano eu vou vir embora, mas ele gostava da vida lá, e agora já faz um ano que ele está morando aqui.
Está entendendo, irmão? Agora, se o ambiente é de paz, reflete sobre mim. Vai proporcionar paz para a minha vida. Mas se a gente não fizer o que Deus está falando, não vai mudar. Orai pela paz da cidade, e a gente não ora. A gente não ora. Então, muitas vezes nós estamos apenas rodeados de pessoas de boas intenções. Aquele homem estava ali no tanque sofrendo, assim como todos os outros enfermos, e alimentando a expectativa, porque um certo tempo vinha um anjo, movia a água, e quem mergulhava primeiro era curado. E quando Jesus pergunta a ele: você quer ficar curado? Ele diz: eu não tenho ninguém. Irmão, essa expressão, ela martelou essa semana inteira na minha cabeça, porque Deus deu essa palavra para mim domingo à noite ainda, do domingo passado. Estava deitado e Deus começou a revelar isso no meu coração. Eu confesso para você que eu entrei em crise essa semana, porque eu comecei a me perguntar: será que eu tenho alguém? Ele não está dizendo que ele precisa de um milagre. Ele está dizendo que ele precisa de alguém que o coloque no tanque quando a água for agitada. E eu comecei a me perguntar: será que eu tenho alguém? Ou estou apenas rodeados de boas intenções? Irmão, ninguém constrói nada nessa vida com apenas boas intenções. A intenção, ela não faculta nada, ela não constrói nada. Você pode ter, irmão, milhares de boa intenção pelo seu pastor, mas se você não transformar isso em obras, você não construiu nada no relacionamento com o seu pastor. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? E aí eu comecei a refletir, comecei a pensar: será que eu teria alguém que me levasse para mais perto da vontade de Deus para a minha vida? Será que eu teria alguém, irmão, para segurar minha mão quando eu precisasse? Coisa simples, que às vezes precisa ser feita por alguém. Será que eu teria alguém, irmão, que perderia o sono por mim? Será que eu tenho alguém, ou teria alguém, irmão, que fosse os joelhos por mim? Que ficaria do meu lado nos piores dias da minha vida, sem que isso fosse obrigação para ela, exigido para essa pessoa? Ou será que eu estou rodeado de boas intenções? Porque esse homem está dizendo: eu não tenho ninguém. Será que você tem alguém, irmão? Que você tenha certeza: pastor, se eu dependesse de alguém para ser colocado nesse tanque, eu seria o primeiro. Eu sei que eu seria, porque eu tenho alguém. Será que você tem alguém, irmão, para enfrentar os piores dias da sua vida com você? Porque a Bíblia diz para nós nos lembrarmos do nosso Criador antes que venham os maus dias. Então Deus não prometeu só flores, porque o livro, quando ele é revelado, ele nos coloca a par de todas as circunstâncias, não só das confortáveis.
Amém, gente? Será que você teria alguém, mano? Eu parei para pensar e me lembrei de um caso. Na verdade foram 2 ou até mais, eu não lembro. Mas de 2 em específico eu guardei bastante no meu coração, porque eu me tornei muito próximo dessas pessoas depois do ocorrido. Eu lembro que uma irmã da nossa igreja, era obreira até então, e numa discussão que ela havia tido com um pastor, não concordaram a ideia, tiveram uns problemas lá, saiu da igreja. Saiu junto com o esposo, foram para outro ministério. E aí um tempo passou e nós descobrimos que ela tinha sido diagnosticada com câncer. E eu me recordo muito bem que eu orei e falei para Deus, me dá uma palavra que eu iria lá visitá-la e levar a palavra para ela. E eu fui lá, liberei a palavra para ela e tal, e comecei a ficar próximo deles naquele tempo. Chegou o dia dela fazer a remoção do seio e ela foi internada. E eu fui fazer a visita para ela no hospital, na Santa Casa, e não tinha ninguém. Eu falei, a senhora está bem? Ela falou, eu tô. Eu falei, cadê o esposo? Não está aqui. E as filhas? Trabalhando. Irmão, na hora, é como se o meu coração tivesse enchido de compaixão. E eu fui ficando. Eu fiquei 6 horas com ela no hospital, até a hora que o marido encerrou o trabalho e chegou. 6 horas, e eu não me dei conta. Quando eu olhei no relógio, eu falei, meu Deus, faz 6 horas que eu estou aqui com ela. Ela foi, passou pela cirurgia, foi com os tratamentos, e a gente próximo da família. Aí eu me casei, convidei ela para ser madrinha do meu casamento. Foi uma grande honra para nós. E aí o tempo passou e ela se viu diagnosticada de novo com o câncer. E aí eu me recordo como se fosse hoje. Eu fui para lá e passei mais horas com ela de novo. E foi a provisão de Deus, porque na hora que eu cheguei, acabara de ter chegado um religioso lá, conhecido nosso, passado por ela, e falado para ela que ela tinha que limpar o coração dela, que era por isso que ela estava enfrentando esse tipo de situação, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, explicações para aquilo que não há explicações. Irmão, se a gente não puder fazer bem, decida não fazer o mal. Às vezes a gente não tem uma palavra inspirada de Deus, então a gente dá uma palavra religiosa, e a letra, ela sempre vai matar, ela nunca vai vivificar. Sempre, irmão. E aí quando eu cheguei, ela estava aos prantos, e eu achei que era de dores, e ela disse, não, é que o irmão passou aqui e falou isso. E eu fiquei ali um tempo com ela, tal, e aí eu saí, o marido chegou, e 10 minutos depois ela veio a falecer. Você acha que ela precisava daquela atitude do irmão? Às vezes, irmão, a gente precisa só ter alguém que segure na nossa mão. O marido me contando, ela disse assim, olha, eu tô com muita dor, faz alguma coisa. Ele falou, olha, o único jeito é pedir para induzir você ao coma. E ela, pode fazer, eu não aguento mais. Aí ele conta, segurou a mão dela e ela morreu, segurando a mão dele. Ele foi esse homem que ela precisava, irmão. Porque igreja, quando chegar a hora, não importa o tamanho da sua fé, você não vai vencer a morte. A morte carnal, é claro, porque a espiritual eterna, Cristo já venceu na cruz. Amém? Mas quando chegar a hora, irmão, você pode estar possuído de muita fé. Seja qual for a desculpa, você não vai conseguir vencê-la.
Então eu acredito, irmão, que nada acontece sem a autorização de Deus, porque a Bíblia relata isso. O diabo fez uma barbaridade na vida de Jó, mas tinha que pedir autorização de Deus. Deus falou: então vai lá, toca na saúde, mas não tira a vida. O Jó estava morto vivo. A Bíblia diz, irmão, que tinha bichos comendo a carne dele enquanto era vivo. O único espaço do seu corpo que foi poupado era as gengivas da sua boca. A Bíblia diz que quem olhava para ele não queria olhar, balançava a cabeça. Imagina a cena. Devia ser algo parecido com esses filmes de zumbi que a gente vê hoje. A pessoa entrando em decomposição enquanto está viva. Mas o diabo não tinha autoridade para tirar a vida. Então, se chega a hora, às vezes o que a gente precisa é segurar a mão dessa pessoa, é ser um abraço. E a gente fica carregado de boas intenções e não transforma isso em obras. Em outra oportunidade, a mesma situação semelhante, uma família da igreja, uma senhora descobriu um tumor no seio, ia ter que fazer uma cirurgia, muito amedrontada. Eu já estava próximo da família, e eu lembro que eu liguei para o esposo e falei assim: que hora vai ser? A gente tem que estar 6 horas lá no hospital. Eu falei: então eu vou junto. Que, pastor, o senhor vai? Eu falei: vou. Aí fui eu, o marido e ela. Ela entrou no centro cirúrgico, e eu e o marido ficamos lá fora. Ficamos lá. Graças a Deus essa venceu a situação, está viva até hoje, e é uma pessoa de grande carinho que eu tenho. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes, irmão, as boas intenções não bastam. Não adianta depois você usar esse argumento: sabe, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu ia, que eu faria, que eu estaria, que eu investiria. Não foi, não fez, não investiu, não tem recompensa. Não tem, irmãos. Então o homem está dizendo assim: olha, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. E eu me vi em crise essa semana, me perguntando: eu teria alguém? Alguém, irmão, que ficaria ali comigo, sem perguntar nada, sem querer pregar nada para mim, sem querer dizer: pastor, o senhor tem que crer, como se eu já não soubesse. Pastor, o senhor tem que orar, como se eu já não estivesse. Pastor, o senhor não pode aceitar, como se eu estivesse aceitando. Alguém só para dar um abraço, só para dizer: se der certo, vai dar certo, mas se não der, estou aqui também. Amém, gente? Amém? Você está entendendo? Você está em João, volta mais um pouquinho para Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Versículo 1. Marcos 2, 1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quanto? Por quanto, irmão? Por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o que, irmãos? O paralítico. Olha, por gentileza, olha aqui para mim, por favor. O paralítico de Betesda
disse: eu não tenho ninguém. O paralítico de Cafarnaum tinha quanto? Olha para a pessoa do lado, diga assim para ela, olha aí para ela, fala assim: uau, que coisa. Parece que esse homem tinha uma melhor sorte do que o outro. Você imagina a cena, irmão. O de Betesda está lá 38 anos daquele estado, dizendo: não tem ninguém para me colocar no tanque, enquanto eu vou. Ou seja, sem poder andar, ele ainda tentava, e ninguém olhando, irmão, se conduía. Você consegue imaginar um paralítico tentando andar? E ninguém olhando, irmão, oferecia, se dispunha. Ele está dizendo: olha, enquanto eu vou, outro chega primeiro, eu não tenho ninguém. E esse outro, 4, que podemos chamar de amigos, tem até uma tradução na Bíblia que vai falar 4 amigos, passam na casa do paralítico e falam: ó, Jesus vai estar aí hoje, vou te levar lá. Ah, mas você sabe, né, nesse estado que eu vivo, lugar de muita gente, porque olhava, onde ele ia, arrastava uma multidão, e os amigos diziam: você não tem que fazer nada, nós vamos levar você lá. Carregam ele até o local. Chegando lá, irmão, tamanha multidão, eles não podem entrar no recinto. Alguém tem a brilhante ideia e diz assim: vamos subir pelo telhado. Olha que simples, missão fácil. Pegar um paralítico, levar ele para cima do telhado, descobrir o telhado, amarrar uma corda na cama. Fácil, dá para fazer uma vez por dia. Irmão, quando nós estamos cercados de pessoas, de obras, elas não vê dificuldade em nos ajudar. Elas não vê, irmão, o porquê da barreira que possa impedir que eu dê um abraço, que eu segure a mão, que eu possa estar do lado, que eu possa dobrar o joelho. Amém? Não vê. Agora, quando somos pessoas só de boas intenções, nossa, eu ia orar, mas eu acabei pegando no sono. Eu ia orar, mas eu estava tão cansado. Nossa, eu ia lá fazer uma visita, mas não deu. Nossa, eu ia lá. Nossa, eu senti que a pessoa precisava, mas não fiz. Irmão, então aquilo que faltava para um, sobrava para outro. Amém? Olha aí o que acontece, versículo 5. E Jesus vendo a fé de quem? Deles. Só isso. A Bíblia não fala no singular, ela fala no plural. Jesus vendo a fé dos amigos deles. Aquilo chamou a atenção de Jesus, porque não eram apenas intenções, era obra. Está entendendo, irmão? Amém? O Jó, ele disse assim no capítulo 29, 15: eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, e eu era um pai para os necessitados. Aí Deus olha para Jó e diz para o diabo: está vendo o meu servo Jó? Na terra não tem ninguém igual ele, reto, santo, desvia-se do mal, íntegro. Por quê? Porque era um homem de obras, não de intenções. Ele está dizendo: eu era os olhos para quem não tinha olhos, eu era os pés para quem não podia andar, eu era um pai para quem estava desamparado. E nós estamos rodeados de pessoas como Jó,
Ou estamos rodeados de pessoas só de boas intenções? Porque, irmão, nós criamos expectativas sobre as intenções de outras pessoas. A gente precisa parar de viver de expectativas. Está na hora da gente viver do que é real. Porque às vezes a minha expectativa está em uma multidão, mas a realidade é: eu não tenho ninguém. Pastor, mas aí não é melhor se enganar do que viver com uma realidade tão dura quanto essa? Sabe por que não? Porque Jesus está pronto para ser esse alguém na sua vida. Quem é que foi lá até o paralítico? Quem? Jesus. Sabe o que é, Senhor? Eu não tenho ninguém. Eu imagino Jesus falando assim: estou aqui. Só que enquanto você colocar suas expectativas nas intenções de pessoas, você não consegue desfrutar do que é real. Jesus é real. Então você sofre porque diz: pastor, eu nunca tive um pai. E aí você começa a colocar expectativa na intenção de pessoas, se decepciona, se machuca, e mais cedo ou mais tarde vai descobrir que você continua não tendo um pai. Era só expectativas criadas em cima de intenções. Mas quando você entender a realidade, você vai ver Jesus se aproximar. O salmista disse: quando os meus pais me desampararem, Deus me amparará. O mesmo salmista diz: pode uma mãe esquecer do filho que cria e amamenta, todavia Deus jamais esquecerá dos seus filhos. O problema, irmão, é que parece que a gente gosta de viver de ilusão. A gente gosta de se ferir com algumas coisas. A gente gosta de se automutilar com algumas expectativas emocionais. Viva a realidade. Se você tem 4 amigos, glória a Deus. Valorize-os. Prepare um lugar especial na sua vida para eles. Porque não é todos que têm essa sorte. A gente acabou de ver na Bíblia, o provérbio de Salomão diz: quem tem muitos amigos, comemorem. Comemore. Amém? Então se você tem esses 4 amigos, pastor, eu sei que eu tenho. Então prepare um lugar especial para essas pessoas na sua vida. Mas tem que ser pessoas de obras, não de intenções. Qual é o histórico dela para contigo? O que ela já fez? Quantas vezes ela já fez? Por que você acha que ela é essa pessoa? Você está ponhando expectativa nas intenções. Não, pastor, ela já me falou. Palavras, irmão, são só palavras. Isaías vem 400 anos antes de Cristo e libera uma palavra: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. 400 anos depois, Jesus vem em carne e osso e ele diz: bem disse o profeta, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Irmão, palavras são só palavras. Não, você tem que ter um histórico da pessoa. Amém? Você tem que dizer: não, pastor, eu tenho 4 amigos, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho mais. Mas por quê? Porque já fizeram por mim, já estenderam a mão para mim, já me abraçaram, já me ajudaram, já choraram comigo, já dobraram os joelhos pela minha vida.
Já foram os meus pés quando eu não podia andar, já foram os meus olhos quando eu nada podia ver. Amém? Porque senão são só expectativas falsas. Se você tem essas pessoas, valorize elas, não as trate como se elas não fossem ninguém, como se elas não fossem alguém diferenciada na sua vida. Amém? Agora, se você não tem, encare a realidade: eu não tenho ninguém, Senhor. E não é ficar depressivo com isso, é enxergar a realidade, e dentro da realidade você vai ver que Jesus já ocupou esse lugar. Ele é a pessoa que vai segurar na sua mão, que vai estar com você nos piores dias da sua vida, que você não precisa fazer nada para conquistar a simpatia dele. Ele ama você porque o Pai amou você, e Ele ama o Pai. Mas não transfira isso para as pessoas. Não fique colocando expectativa em quem não pode te oferecer nada. Amém? Amém, gente? Volta lá para Apocalipse, por gentileza. Apocalipse 22. Versículo 12: Eis que cedo venho, o meu galardão, minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua, o quê? Obra. Diga glória a Deus. Obras. Voltando a falar de obras, a grande pergunta aqui é o seguinte: você seria esse alguém de que o paralítico de Betesda precisava? Você seria essa pessoa na vida de alguma outra pessoa? Você perderia o sono por essa pessoa? Você se disporia, você, irmão, mudaria o rumo, sua rota, seu trajeto? Você tiraria de si para dar? Você seria? Porque a recompensa que Deus vai trazer é segundo o que você faz, não segundo o que você pensa fazer, intenção de fazer. Amém? Então a pergunta não é só eu teria, a pergunta é: eu sou? Porque a gente olha tanto para as nossas carências e esquece de olhar as necessidades das pessoas à nossa volta. É bem provável que a hora que eu comecei a trazer a reflexão para você, você começou a se sentir triste. Poxa, pastor, eu acho que eu não tenho ninguém por mim. Então a gente fica mergulhado nas nossas carências e não olha à nossa volta a necessidade das pessoas, porque eu posso ser esse alguém para alguém. Amém? Eu posso ser essa pessoa para outra pessoa. Pastor, mas o que eu ganho? Eu venho cedo, e a sua recompensa está comigo, disse Jesus. Amém? Ele está dizendo: tem recompensa para as suas obras. Pastor, mas e eu? Porque, pastor, eu também sou ser humano, eu que preciso, eu que não sei o quê. Olhe menos para as suas necessidades e carências, e decida: eu vou ser essa pessoa. Por quê? Porque vai me gerar recompensas. Amém? E quando as recompensas chegarem, talvez as minhas crises emocionais, pela falta que eu tenho, não terão mais efeito sobre a minha vida. Amém, gente? O que Deus está dizendo para nós é o seguinte: igreja, essa palavra é para nós, igreja, não crie expectativa falsa sobre as intenções das pessoas. Viva a realidade.
Se você tem 4 amigos, é real, há um histórico. Louve a Deus, glorifique a Deus, prepare um lugar especial para essas pessoas. Amém? Se você não tem, essa é a sua realidade, Jesus está pronto para ocupar esse lugar na sua vida. Ponto. Segunda observação, irmão, você tem que entender que Deus está prestes a visitar a igreja para entregar recompensas, e as recompensas serão segundo as nossas obras e não as intenções. Pense nisso. Porque da boa intenção até a obra há uma distância longa. Longa. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio, e a igreja também. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, por favor.